Estou muito feliz de estar aqui nesse painel, né, da TAC, é uma startup que eu admiro muito, do meu amigo Renato Dias e outros amigos que são sócios também, têm acompanhado essa trajetória desde o início e celebrando o impacto que a TAC tem causado na empregabilidade no Brasil e está só no começo, ainda tem muita coisa pela frente. Também estou muito feliz de estar com a Laura, que é a nossa cliente aqui do Mercado Livre, né? Ela tem uma agência de comunicação que chama Profile, além de ter escrito o livro que o Vergara mencionou, com a Renata da Accenture e também com a Flávia da Nestlé. A gente teve uma conversa preparando esse painel aqui e foi um papo muito bacana. Aprendi muitas coisas. Espero que vocês aprendam também nessa conversa que teremos aqui hoje, né? Esse tema do ISD, ele, graças a Deus, graças a todos os santos, sei lá, qual a religião de cada um, entrou de vez na pauta das agendas, né? Eu trabalho com isso há 20 anos, vivi para esse momento chegar. Então, eu fico muito feliz a gente estar falando de uma questão específica desse tema aqui, que é ISD dentro da empregabilidade, né? Então, já começa a ter essas nuances, assim, e sempre uma oportunidade de a gente aprender, né? O ISD trouxe essa questão para olhar para a sustentabilidade de uma maneira mais ampla. Por muito tempo, a sustentabilidade estava muito ligada na questão ambiental, né? O pessoal ligava questões sustentáveis ao verde, né? E hoje o tema social entrou muito forte na pauta e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, para começar a conversa, já passando a bola para esse time de mulheres incrível que está aqui, vamos começar por ordem alfabética, pedir para cada uma delas se apresentar, contar um pouquinho, bem pouquinho da sua trajetória pessoal, né, para a gente saber com quem a gente está falando, e também o que cuida nas empresas onde trabalha, e falar um pouquinho da empresa também, que está representando aqui hoje. Então, Flávia, por favor, pode começar? Obrigada, Rodrigo. Antes de mais nada, queria agradecer a TAC aí pelo convite, de poder falar um pouquinho do nosso programa aqui. Meu nome é Flávia Sá, eu sou gerente aqui de um time de chefes de cozinha dentro de Nestlé Professional. Nós somos uma divisão de Nestlé, nós cuidamos do mercado, toda a parte de food service do mercado out of home, que a gente chama. A gente faz toda essa parte de desenvolvimento de produtos aqui dentro da Nestlé, e a gente é responsável também por liderar vários projetos sociais da Nestlé, e hoje eu vou poder também comentar um pouquinho desse projeto aí que a gente está lançando de uma forma diferente, uma forma virtual. Então, vou poder, durante aí a live, conversar um pouquinho para vocês e falar um pouquinho do nosso projeto. Obrigada pelo convite. Obrigado, Flávia. Laura, bem-vinda. Bom, gente, eu também queria agradecer o convite, acho que é um prazer estar aqui com a TAC, que é nossa parceira, com o Rodrigo, que é nosso parceiro, com a Flávia, com a Renata, que a gente, como o Rodrigo comentou, só nessa conversa prévia já trocou muito, já identificou muitas sinergias, então eu também estou com a expectativa de que esse papo vai ser muito bom. Eu trabalho há 12 anos na área de sustentabilidade, né, sempre com esse desafio de entender como que as empresas podem gerar impacto socioambiental por meio do negócio e por meio da sua cadeia de valor. E atualmente eu estou como gerente de sustentabilidade do Mercado Livre aqui no Brasil, liderando as iniciativas que estão associadas a empreendedorismo e relacionamento com comunidade, que no caso do Mercado Livre passa muito pela formação e pela empregabilidade de jovens dentro e fora da companhia. Muito obrigado, Laura. Renata, bem-vinda. Olá, obrigada. Primeiro eu queria agradecer o convite da TAC, é muito bom estar aqui falando com vocês, principalmente ao lado dessas mulheres maravilhosas. Eu sou a Renata Oliveira, eu sou especialista de cidadania corporativa da Accenture. Para quem não conhece, a Accenture é uma empresa de consultoria e tecnologia multinacional, que tem um modelo de negócio B2B, né? Que não atende consumidores especificamente, assim, grandes empresas. A minha área cuida do diálogo social da Accenture, né? A relação da Accenture com as comunidades. Eu atuo na empresa há 13 anos, desde que eu comecei como estagiária. Dentro dessa área, eu cuido da gestão de vários projetos, e entre eles, recrutamento inclusivo, né? Que conecta as nossas iniciativas sociais ao recrutamento interno da empresa. Enfim, eu sou apaixonada por essa área. Eu fico muito feliz de poder usar ferramentas corporativas para poder impactar positivamente a vida das pessoas. Eu considero que isso é uma grande realização,
Eu acho que é o melhor emprego do mundo e vai ser um prazer dividir minha experiência com vocês. Muito bacana. Só uma observação aleatória, mas nem tanto. Eu tenho percebido que, quando a gente está falando do tema sustentabilidade em geral, são as mulheres que estão conduzindo essa pauta, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui entre três mulheres que trazem essa questão do cuidado muito claro, né? Do cuidado feminino. Não à toa a gente tem uma porta-voz aí que é a Greta, né? Puxando essa conversa aí nas novas gerações. Então, acho que é uma transição muito bem-vinda da chegada desse cuidado feminino aí no mundo corporativo, porque é o que vai nos ajudar com os próximos passos. E quando a gente está falando de entregabilidade, né, e ESG, eu queria ouvir a opinião de vocês, né? Como é que vocês veem esse desafio do cuidado com o tema do ESG ligado à empregabilidade e, ao mesmo tempo, já trazer um pouco das iniciativas que vocês estão conduzindo nas empresas de vocês? Então, para mudar a ordem aqui, Renata, você pode começar? Bom, vou falar um pouco do projeto START, que é o projeto principal de recrutamento inclusivo da Accenture. Ele é um programa que existe desde 2013, que começou em Recife para capacitar jovens vulneráveis de 18 a 14 anos, desculpa, 18 a 24 anos, e ele é realizado em parceria com a Rede Cidadã e Instituto Sermais, que são duas ONGs parceiras da Accenture há muito tempo. Os jovens são capacitados em tecnologia e depois empregados na própria Accenture ou em empresas parceiras. Atualmente, a gente atende por volta de 60% de mulheres e 70% de negros no curso. Já conseguimos formar mais de 2.000 pessoas no Brasil. E dessas pessoas, mais de 1.300 foram empregadas, sendo 800 dentro da própria Accenture. E atualmente, em Recife, por exemplo, mais da metade das nossas contratações da base da pirâmide vem do START. E ele é um projeto muito sólido, muito conhecido na empresa, ele é muito apoiado pela nossa liderança, e ele foi a porta de entrada para várias outras iniciativas de recrutamento inclusivo da empresa. Então, hoje a gente tem, além do START, capacitação de mulheres em tecnologia com a Reprograma, capacitação de refugiados com a Migraflix, a gente também apoia o Pro e o Recode em capacitação digital, e a gente busca incluir todos esses projetos com o nosso time de recrutamento, né? Então, a gente trabalha em parceria para que a gente consiga achar as melhores oportunidades para encaixar essas pessoas e dar uma oportunidade para elas. A gente já conseguiu ver o impacto que eles trazem dentro da própria empresa. Hoje a Accenture é muito mais diversa, uma empresa melhor, por a gente ter esses projetos. Então, a gente faz isso, enfim, com parceria, através de trabalho conjunto. É importante que as empresas consigam integrar suas várias áreas de suporte ao funcionário dentro desse tipo de iniciativa. E, enfim, o START é o nosso principal projeto, mas ele foi só o início. A gente tem vários outros e vamos ter muito mais. Legal, Renata, obrigado. Depois eu queria explorar um pouquinho melhor essa questão dos benefícios, né, que traz essa diversidade para dentro do dia a dia. E aí acho que você pode contar alguns exemplos também, e, obviamente, a Flávia e a Laura. Laura, conta um pouquinho aí do Mercado Livre e dos projetos que vocês estão fazendo. Bom, acho que para a gente, né, acho que o próprio com o S do SG já traz a questão social muito ligada à questão das relações trabalhistas, das relações com a comunidade. Então, acho que o nosso esforço tem sido muito como que a gente pode gerar impacto social por meio da empregabilidade, seja olhando para quem a gente vai contratar, seja olhando para a nossa cadeia de valor como um todo, né? Então, hoje a gente tem dois focos principais. Quando a gente olha pensando na incorporação de talentos do Mercado Livre, a gente tem alguns programas buscando trazer cada vez mais diversidade para essas contratações. Então, a gente tem o MELI para Todos, que é um programa de formação de pessoas com deficiência para o setor de logística. A gente também tem feito bootcamps de tecnologia para incorporar pessoas com deficiência no setor de tecnologia. A gente tem também o First Mile, que é um programa de aceleração de jovens em início de carreira, de jovens negros, também no setor logístico. E aí, falando de tecnologia, a gente também recentemente fez uma parceria com a Digital House para formar 2.500 desenvolvedores nos próximos anos. Então, a gente vem olhando muito como que a gente forma pessoas tanto para tecnologia quanto para logística, pensando muito na contratação do Mercado Livre, na diversidade, por um lado, e de outro lado, quando a gente olha para os programas sociais voltados para a comunidade,
a gente vem olhando muito para a formação e para a empregabilidade de jovens nas comunidades onde o Mercado Livre opera. Então, hoje a gente tem o Redes para o Futuro, que é um programa de formação para jovens no entorno dos centros de distribuição de Mercado Envios. Então, esses jovens passam por uma formação de 5 meses e depois são inseridos na operação do Mercado Livre e em outras empresas também. A gente tem o Conectadas, que é um programa de formação de tecnologia para meninas entre 15 e 18 anos, que também a gente quer despertar esse interesse em tecnologia para que cada vez mais meninas escolham carreiras ligadas a esse setor. E a gente também está lançando essa semana, em parceria com a TAC, um curso de formação de assistentes de e-commerce. E a ideia é que a gente possa formar mais jovens para atuar com vendas online e conectar esses jovens com vendedores do Mercado Livre. Então, que a nossa cadeia de valor possa empregar esses jovens e acelerar as vendas online a partir dessa formação. Legal, Laura. Depois também vamos explorar alguns desses pontos aqui. E, Flávia, sua vez agora. Então, a gente tem dentro da Nestlé um pilar muito forte de criação de valor compartilhado. Dentro desse pilar, a gente tem vários projetos sociais. Eu lidero no Brasil o projeto Yoculta, que significa Young Culinary Talent. São jovens talentos culinários. A gente tem esse projeto desde 2015, ele está em mais de 19 países. A gente capacitou já mais de 3 mil jovens. A gente tem uma versão diferente, a gente sempre foi uma capacitação presencial que acontecia dentro da Nestlé. Esse ano a gente lançou uma plataforma virtual. Esse projeto ele é focado em jovens de renda limitada que querem entrar dentro desse segmento de gastronomia. Então, muitos deles estão fazendo técnico de gastronomia, técnico de confeitaria, panificação. E a ideia é a gente ajudar esses jovens a entrar no mercado de trabalho. Nossos 3 principais pilares é inspirar esses jovens, então a gente fala muito do que a gente faz dentro da Nestlé como chefes de cozinha. A gente tem um segundo pilar que é capacitar, então a gente realmente tem um curso intenso para a gente capacitar esse jovem, e a gente tem um terceiro pilar que é a empregabilidade. A gente quer realmente gerar esse primeiro emprego, né? Conectar esse jovem a essas empresas, que são empresas que a gente trabalha todos os dias. No fundo, a gente está pegando todo o nosso grupo, né, nosso mail de clientes e conectando com esses jovens. Então, nossos principais objetivos são esse dentro do projeto. A gente tem o lançamento dessa plataforma agora em São Paulo para 150 pessoas esse ano, e o ano que vem a gente abre para 500 jovens. E a ideia é que nessa conexão virtual, a gente também já comece a fazer um link através da TAC, para a gente facilitar com que essas empresas que a gente atende todos os dias, como McDonald's, Outback, Subway, todas essas empresas de food service, consigam buscar os nossos jovens com facilidade dentro da plataforma. E o que é legal é que a gente acompanha a carreira desse jovem. Então, a gente tem todo um acompanhamento da carreira. A gente tem o apoio da World Chefs Academy, que é uma plataforma, a maior associação de chefes no Brasil, onde a gente vai entregando cursos para esses jovens também. Então, eles iniciam o treinamento dentro do Yoculta e a gente vai acompanhando a carreira deles, entregando mais capacitação todos os anos, para que, de fato, ele consiga não só arrumar o emprego dele, mas continuar se capacitando dentro desse processo. Então, basicamente, de uma forma bem resumida, é um pouco do que a gente está fazendo aqui dentro da Nestlé. Bacana, Flávia, obrigado. Aí você trouxe um tema já que eu acho que a gente pode explorar um pouco, que é essa questão de como que a gente pode usar as ferramentas digitais. Inclusive, a Laura pode falar um pouquinho também desse programa que está sendo lançado com o TAC, mas a Flávia tinha falado também dessa conexão, né, de como que o digital ele pode aumentar a empregabilidade. A Renata entrou nisso também. Vamos tratar desse tema. Quem se sente à vontade para começar aí pode começar a falar. Eu posso começar, né? Eu acho que a tecnologia, né? Acho que a pandemia mostrou o potencial que a tecnologia tem de gerar impacto na vida, efetivo na vida das pessoas. E acho que esse é um aprendizado que veio para ficar, né? Então, acho que a tecnologia vem transformando muito
as relações como um todo e vem transformando muito o mercado. Então, acho que a tecnologia permite que a gente ganhe escala, que a gente possa romper barreiras geográficas. Então, a gente consegue, por exemplo, com o mesmo curso, chegar em jovens de todo o Brasil, né? E isso vale não só para a empregabilidade, mas inclusive para o negócio do Mercado Livre, né? A gente sempre fala que o comércio eletrônico e a tecnologia permite, por exemplo, que empreendedores da Amazônia comercializem para o Brasil inteiro, né? Então, e acessem novos mercados, se conectem com outras pessoas. Então, acho que tem a questão da escala, tem a questão de romper barreiras geográficas e permitir que esse impacto chegue para mais pessoas, né? E, por exemplo, jovens de todo o Brasil possam fazer uma formação por meio da TAC. E acho que também tem um potencial que a tecnologia tem, que é de criar rede, né? Que é de conectar diferentes atores e promover esse diálogo na medida que a gente está conectado e que a gente consegue ter acesso a informações e repertórios que fisicamente talvez a gente não pudesse acessar, né? E isso passa desde a experiência de você poder visitar um museu virtualmente, né, até você conseguir participar de processos seletivos ou inclusive trabalhar remotamente, né? Então acho que é importante olhar para a tecnologia como ferramenta para construir conexão e para abrir novas possibilidades, ampliando esse impacto e esse alcance. E complementando a Laura também, o que eu queria agregar, que eu acho que a gente ganha muito mais velocidade, né? Sabe aquela história assim de quem indica, né? A gente precisava de um QI, né, que indicasse a gente. Na verdade, a gente tem esses jovens super conectados, mas eles não sabem muitas vezes como chegar na empresa, como que eles se conectam a essa empresa. Por incrível que pareça, eu trabalho com um grupo, né? Esses jovens de cozinha, eles não, muitos deles não sabem nem o que é o LinkedIn. Então, assim, eles não sabem nem por onde eles vão, como que eu busco um emprego, né? Então, a gente orienta eles desde esse início. E não só orienta, mas acho que o nosso principal objetivo, eu acho que para tudo isso dar certo e a gente ganhar velocidade, fazer uso de toda essa tecnologia, é a gente exatamente conseguir fazer essa conexão das empresas que a gente trabalha, e quando eu falo empresas, dos nossos clientes de Nestlé, mas não só os nossos clientes, os nossos fornecedores de Nestlé também, como que a gente conecta esse jovem que está tão distante ali a essas empresas. Então, muitas vezes, o nosso, e te falo mais, assim, muitos dos nossos clientes também querem buscar e não sabem como buscar, não sabem por onde, tem os caminhos, mas muitas vezes não tem esse jovem tão capacitado e tão alinhado ao negócio. Então, a nossa intenção com o projeto também é a gente capacitar esse jovem nos pontos que a gente já identificou dentro dos nossos clientes, que é crítico na formação. Então, a gente também ajuda, por exemplo, vou dar um exemplo do Carrefour. A gente já sabe quais são as dificuldades, por que o turnover é tão grande dentro do Carrefour. Então, a gente também ajuda já a capacitar esse jovem, prepará-lo para poder trabalhar num ambiente como o do Carrefour. Então, eu acho que é uma ajuda dos dois lados. A gente ajuda o jovem e a gente ajuda essa empresa a buscar o jovem adequado para aquele tipo de operação. Super legal. E eu acho que tem também essa questão de que, uma vez que esse profissional passa por essa capacitação e passa online, né, no digital, ele fica lá, o currículo dele fica em algum lugar, fica num banco de talentos, ele não se perde, né? Eu adoro a história que o Renato Dias da TAC, o CEO da TAC, ele conta, né, que ele falava com empresas onde tinha uma grande rotatividade, de um turnover muito alto, né? E aí ele conta que uma vez uma diretora de RH falou assim, bom, primeiro, não vou ser uma pilha de currículo gigante, e aí falou, bom, primeiro para a pessoa poder entrar no mercado de trabalho, ela tem que ter sorte. Ela pegou metade do currículo e jogou no lixo, né? E falou, gente, porque isso é tudo igual, o cara acabou de sair da faculdade, não sei como diferenciar, não sei nada do psicológico desse cara, não sei nada do perfil dele, né? Então, isso mudou totalmente com uma ferramenta como o TAC, por exemplo, você tem ali o histórico do cara, você vê a formação que ele passou, e uma vez que ele passa por um treinamento, seja da Nestlé, seja do Mercado Livre, da Accenture ou qualquer outra empresa, ele fica lá disponível, né? Como um possível talento para o mercado. E, Rodrigo, foi fundamental a gente conseguir montar esse currículo dentro da TAC e agregar esses testes, o teste de conhecimento, tudo, porque, no fundo, esse jovem não tem um currículo extenso, com muita experiência. Então, como que a gente deixa esse currículo desse jovem mais atrativo?
Então, acho que esse trabalho que a gente fez de Nestlé e TAC em conjunto foi fundamental para que a gente deixe o currículo desse jovem mais robusto e mais alinhado às necessidades que o cliente precisa, né? Muito legal. Isso. Renata, eu sei que eu queria puxar esse tema agora. Não, deixa eu fazer uma pergunta antes, que tem a ver com o que a gente estava fazendo, tá? Que veio de uma pessoa que está assistindo, da Keka Bittencourt. Ela falou assim, Flávia, como podemos contratar estes profissionais que vocês estão formando? Então, a gente fez essa associação com a TAC exatamente para isso. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma comunidade de jovens talentos culinários dentro da TAC. Então, você entra dentro da TAC, vai ter lá o Ioculta Jovens Talentos Culinários. Ali você consegue buscar os nossos jovens. Todos que estão ali já foram capacitados pela Nestlé. E é isso que é legal, porque a gente recebe N empresas aqui todos os dias dentro da Nestlé. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai direcionar essas empresas para dentro da TAC. A gente vai falar, você está precisando de um jovem? Entra dentro da TAC, dentro da comunidade Ioculta e busque os nossos jovens. Então, é também uma forma da gente deixar mais organizado esse mailing de jovens que a gente está construindo para que as empresas consigam acessar de uma forma mais fácil. E o que é muito legal é, a empresa começa a conversar com esse jovem, né? Faz uma entrevista, ele fica indisponível durante esse período, mas a empresa tem 3 dias para finalizar esse processo. Se ela não finalizar, ele volta de novo a estar disponível na comunidade. Então, é por isso que eu falo que a gente ganha velocidade. Então, rapidamente eu volto com esse jovem para que, se outra empresa estiver interessada, consiga buscar esse jovem dentro da plataforma. Eu acho que isso vai acelerar muito a oportunidade de empregabilidade dos jovens. Inclusive, eu acho que tem um ponto aqui que vale a gente explorar, conectando nisso, que é o seguinte: provavelmente esses programas eles vão formar muito mais gente do que tanto o Mercado Livre como o Accenture ou a Nestlé pode acolher, né? E ao mesmo tempo a gente tem uma questão enorme de gap, né, de formação no Brasil, em tecnologia mais notadamente, mas não somente, né? Então eu queria um pouco dessa visão de vocês, como que vocês enxergam essa capacitação não só para o próprio negócio, mas para o mercado em geral. E para mim isso é ISD na veia. Acho que falando aqui um pouco, quando a gente pensa em formação profissional, é importante que a gente desenvolva pessoas que consigam se adaptar a várias empresas, a vários mercados. Isso é importante para que elas tenham capacidade de não só manter seus empregos, mas consigam subir na carreira, consigam ir para outros lugares, tentar outras iniciativas, né? E, assim, é importante pensar na sustentabilidade do programa, né? Infelizmente, a gente não consegue contratar todo mundo, a gente bem que gostaria, mas é impossível. Mas se a gente formar um ecossistema, se a gente unir forças nossas, da Accenture, Nestlé, Mercado Livre, a gente vai ser mais forte, a gente vai conseguir beneficiar mais pessoas e aí influenciar de maneira positiva todo esse ecossistema. Legal. Eu acho, né, Rô, que eu concordo que tem muito a ver com o conceito ESG, né? Porque acho que a gente está falando de gerar valor para todas as partes interessadas. Então, a gente está falando de formar para a própria empresa, mas a gente está falando desse olhar para a cadeia de valor, né? Acho que essa iniciativa do Mercado Livre com a TAC, por exemplo, a gente quer formar jovens como assistentes de e-commerce para conectar com vendedores da nossa plataforma, que fazem parte da nossa cadeia de valor e podem dar oportunidade para esses jovens. E acho que a gente está falando não só a empregabilidade, mas a tecnologia como um todo, de desafios que são muito complexos, né? E exigem articulação de muitos atores para a gente dar conta disso, né? Então, se a gente não tiver esse olhar de que sozinho a empresa não vai conseguir endereçar a esses assuntos tão complexos como a empregabilidade, como a inclusão, vai ser muito difícil a gente construir resultados e conseguir responder ao tamanho desses desafios, né? E nessa capacitação, só para complementar, Rodrigo, eu acho que assim, a gente tem muito uma preocupação de inspirar esse jovem e fazer com que ele tenha um olhar um pouco mais amplo.
Porque a gente também vê muitos deles focados, eu tenho que fazer isso, eu tenho que caminhar por isso, e na verdade existem tantas possibilidades. Hoje em dia as empresas estão procurando muito mais um jovem, uma pessoa que consiga se adaptar a situações diferentes, a meios diferentes, que estejam abertos a conhecer coisas novas, né? A pensar um pouco mais fora da caixa. Então, por isso que um dos pilares do Oculta é inspirar. E falando mais especificamente da minha área de gastronomia, o jovem, ele sai achando que ele tem que trabalhar dentro de um restaurante, de um chefe renomado, senão ele não vai ser nada. E, na verdade, existem N opções. Ele pode ser um chefe como nós, dentro de uma corporação como Nestlé, como Bung, como outras N, Sadia, que tem grupos de chefes trabalhando, como ele pode trabalhar dentro de um catering, como ele pode trabalhar dentro de um hospital, de hotéis. Então, a gente tenta também ampliar um pouco a mente desse jovem, para que ele também consiga ver outras possibilidades, que ele se adapte e identifique onde ele se adapta melhor. Porque isso que é o mais importante, ele entender como que ele se adapta e aonde ele se adapta bem, né? Acho que esse é um pouco do ponto. Ótimo. E eu acho que já vou conectar em outro tema aqui, que tem a ver com isso. E antes queria fazer uma observação. Tem um cara que foi meu chefe por muito tempo no Banco Real, o Fábio Barbosa. Hoje ele é sócio investidor da Profile, foi chefe da Laura também, que trabalhou no Banco Santander lá. Ele falava, por muito tempo ele falou assim, não dá para ir bem indefinidamente em um país que vai mal. Eu sempre que eu fazia as apresentações de PowerPoint dele, estava sempre essa frase lá. Aí agora eu vi uma pessoa na COP falando assim, a gente não tem como ficar saudável no mundo que está doente. E quando a gente está falando disso, né, de gerar oportunidades para essas pessoas que estão excluídas de alguma maneira, a gente cai no tema da diversidade também, porque por muito tempo a gente privilegiou, né? E eu trabalhei em corporações que tinha assim, não, vamos olhar currículo, é só da GV, do INSPER, da USP, tinham 5 faculdades ali, que era todas essas faculdades eram, o pessoal que trabalha, talvez ao meu ver vai ficar bravo comigo, mas é formador de robô corporativo, né? Os caras entram lá sabendo exatamente como se portar dentro de uma corporação para gerar mais e mais lucro para o acionista, concentrar renda, e eram só essas pessoas que tinham oportunidade. E aí a gente estava conversando aqui, e aí já o meu lado ativista sempre aparece de algum jeito aqui, né? Mas a Renata estava falando que falar de inclusão, né, dentro da Accenture foi muito legal e tinha uma barreira enorme no início. E agora esse fio virou. Conta pra gente um pouquinho, Renato, que eu acho que essa história é inspiradora, e não esquece de dar um exemplo também de uma pessoa que passou por esse programa, o Start. Né? Então, falando aqui um pouco desse projeto, foi lá em 2013, né? Então, assim, de lá para cá a gente mudou muito, a gente aprendeu muito. Quando a gente começou, existiu uma barreira a respeito dessas contratações, porque antes disso, a empresa tinha como política contratar pessoas com inglês e que pelo menos estavam cursando a universidade. Muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, não existia essa necessidade no dia a dia da tarefa que a pessoa iria fazer. Então, assim, era uma coisa mais dogmática, né? E aí, houve esse questionamento quando a gente começou esse programa de recrutamento inclusivo, e assim, a gente conseguiu superar. A gente questionou essas decisões, por que precisa ser assim? Por que a gente não consegue contratar uma pessoa? E aí, quando ela entrar na empresa, a gente dá um subsídio para ela cursar a universidade, a gente oferece um curso de inglês, aí ela consegue se desenvolver na empresa, consegue ser promovido. Então, assim, existiu um trabalho de convencimento, mas no final das contas a gente resolveu apostar no projeto e foi a melhor decisão que a empresa tomou. Hoje em dia a empresa é muito mais inclusiva, é muito mais diversa. A gente não tem só como estavam falando assim, a gente ter sempre o mesmo robô corporativo, sempre o mesmo perfil de pessoa. Agora a gente tem uma empresa muito mais diversa, com pessoas de vários backgrounds, várias vivências. Isso só soma para a empresa, né? E hoje em dia a gente pode ver o quanto foi certo apostar nisso, porque esses jovens chegam na empresa com os olhos brilhando, eles querem mostrar trabalho. A gente também, depois que eles entram, a gente compara alguns indicadores, né? Então, a gente consegue ver que o turnover deles é menor do que das contratações de mercado. Temos vários que já foram promovidos.
Então, assim, era só questão de dar oportunidade para esses jovens brilharem. E aí, assim, trazendo um exemplo que é bem próximo a mim, a gente tinha uma profissional chamada Natália Cândido, que participou desse projeto Start em São Paulo, e a gente contratou ela para a minha própria área, né? Então, eu era líder dela, e ela brilhou demais, assim, ela tinha uma incrível capacidade de comunicação, era uma pessoa que não parecia ser do que a gente chama de level 13, né? Que é o level inicial da empresa. E aí, enfim, ela ficou por volta de 2 anos na empresa, e aí, quando a gente ia promover ela conseguiu uma vaga em Portugal para estudar na universidade lá. Então, agora, infelizmente, ela nos deixou, mas a gente fica feliz de saber que ela conseguiu realizar o sonho dela de morar fora. Agora está arrasando em Portugal também. E é esse tipo de coisa que a gente gosta de ver, né? A gente está, digamos, criando eles para o mundo. A gente quer que eles entrem na empresa, mas que, enfim, desenvolvam sua carreira a partir disso, e aí criando, né, um ciclo virtuoso. E eu acho que tem uma coisa nisso que a Renata falou, que é o quanto que a empresa ganha com a diversidade, né? Acho que, para além da questão do turnover, acho que tem uma questão dessa diversidade de perspectiva fomentar a inovação, né? A gente sempre fala no Mercado Livre que a diversidade começa com construir equipes diversas, pensando na gente ter representatividade dos milhões de consumidores da plataforma, né? Para a gente conseguir criar experiências que atendam cada vez mais a expectativa dos diferentes consumidores que a gente tem, é muito importante que essa diversidade comece dentro de casa para essa construção. Então, acho que olhar para a diversidade e para a sustentabilidade como um diferencial competitivo, né, também é importante olhar para esse ganho até para favorecer esse diálogo interno de mostrar por que a diversidade e a inclusão têm um impacto efetivo para o negócio. E eu queria só complementar, que a gente comentou na nossa conversa anterior, a gente também tem muito essa preocupação de ter essa diversidade. A gente está fazendo agora também um projeto com o pessoal de trans, né, dentro da Nestlé, e também com refugiados, que é super bacana também, a gente poder trabalhar com esse grupo de refugiados, que muitas vezes não são vistos, desculpa, a gente apagou minha luz, que muitas vezes não são vistos. Então, assim, a gente tem que ter um pouco desse olhar de como que a gente ajuda a sociedade, independente se ele vai entrar para a Nestlé ou outra. Não, a gente quer ajudar ele a se integrar de alguma forma na sociedade. Então, acho que a gente também tem que ter esse olhar para esses outros grupos que muitas vezes são completamente esquecidos, que são esses grupos de refugiados. Então, a gente também tem muito essa preocupação, e a gente é um pouco do que a nossa ideologia aqui dentro da Nestlé, né? A gente acredita exatamente isso, essa diversidade é que vai nos mover de uma forma acelerada e com ações mais diferentes, engajadoras. Então, para a gente entende que é fundamental mesmo. Gente, me deu uma curiosidade aqui, acho que vale a gente explorar. Como é que vocês colocam essa coisa da diversidade na tomada de decisão, né? Para incluir nos programas, assim, porque não é uma coisa natural, né? Eu acho que as empresas evoluíram muito nos últimos tempos, porque a gente está trocando de modelo, é o que a gente falou, mas precisa mudar o jeito de pensar também, né? Então, como é que a gente coloca isso? Como é que vocês colocam isso? Em que momento do projeto, da tomada de decisão, isso vem na cabeça de vocês? Eu acho que, no nosso caso, a gente conseguiu começando aos poucos. Então, a gente começou questionando por que a gente sempre contrata as mesmas pessoas? A gente não pode dar outro tipo de oportunidade? Então, foi puxando essa conversa. E a gente tentou, primeiro, enfim, fazer um piloto, né? Então, assim, é dessa maneira que a gente faz muita coisa da Accenture. Primeiro a gente tenta em escala pequena, e depois aumenta. Então, o convencimento foi feito dessa maneira. Vamos testar, vamos ver se vai dar certo. Se vocês gostarem, a gente vai aumentando e vai aumentando. E aí, por exemplo, a primeira turma do Start teve por volta de 40 pessoas em Recife. A maioria foi contratado. Os líderes começaram a ver, por conta própria, o quanto isso era importante, todos os ganhos que essa contratação dessas pessoas estavam trazendo.
E aí, assim, o projeto foi evoluindo e hoje em dia eles é que me procuram para perguntar quando vai ter uma turma. A gente tem outra iniciativa que a gente possa incluir. Então, assim, eu acho que a gente pode, se a gente demonstrar o valor dessas ações, com o tempo elas vão acabando ficando naturais para as pessoas, porque o benefício vai estar tão óbvio que não vai ter mais como não enxergar. Perfeito. No nosso caso, lá do Iocuta, né, os nossos jovens vêm através da parceria que a gente tem com várias instituições de ensino, né, como o Senac, ETEC, Gastronomia Periférica, Instituto Ana Rosa, são vários institutos que têm esses programas para ajudar os jovens. Então, a gente já traz para dentro essa diversidade, né, que já naturalmente faz parte do core do trabalho deles. Então, a gente vai ver Gastronomia Periférica trabalha com um grupo super diverso, então a gente naturalmente já puxa para dentro esses jovens. A seleção é feita, a gente tem um número de vagas, a seleção é feita por essas instituições parceiras no programa, que trazem esses jovens para dentro do treinamento. Eu acho que no caso do Mercado Livre, acho que a gente tem a nosso favor o fato do DNA da companhia estar muito associado à inovação, né? E não dá para falar de inovação sem a gente falar dessa diversidade de experiências e perspectivas. Então, acho que isso facilita muito, né, esse diálogo interno para olhar para a diversidade como um vetor mesmo para o negócio, mas a gente tem, além desses programas que já nascem, né, desde o princípio com esse olhar para a inclusão, a gente define targets, por exemplo, de contratação em relação a mulheres, etnias, para cada unidade de negócio em todos os países que a gente opera. Então, hoje a gente tem targets internos para que as lideranças e as equipes possam garantir também essa diversidade na construção de equipes, olhando mais para dentro de casa, e aí quando a gente pensa nos programas, a gente intencionalmente tem feito essa busca, né? Então, um Conectadas, por exemplo, que é esse programa que formou 1.200 meninas na América Latina, entre 14 e 18 anos, para aproximar meninas da tecnologia. No Brasil, a gente, desde o momento de inscrição, 50% das vagas estavam reservadas para meninas negras ou indígenas. Então, a gente, desde o primeiro momento, a gente já tinha esse foco para a gente trazer a diversidade para essa comunidade. Então, acho que tem tanto no momento da contratação e nas definições de metas internas, mas também em ações que já nascem afirmativas, né? Já nascem com a intenção de trazer a diversidade. E queria perguntar para vocês também, até uma pergunta que surgiu aqui no chat, que é como sensibilizar para a alta gestão para isso, né? E eu vou emendar outra nesse tema, que é, mudou alguma coisa nos últimos 2 anos para cá em relação a isso? Eu acho que... Pode falar. Não, eu ia falar que com certeza, e eu acho que mostrar, acho que associar a diversidade com esses resultados, o impacto que isso tem no negócio, né, para atender a diversidade de usuários, é um dos caminhos, né, trazer a diversidade associada aos resultados de negócio. Eu acho que o segundo é trazer, de repente, acho que diversos casos de empresas que às vezes tiveram colocações equivocadas na imprensa, tiveram impactos de reputação, justamente por não terem equipes diversas ou não estarem preocupados com a questão da diversidade, né? Então, acho que cada vez mais a diversidade é valorizada pela sociedade, e isso pode trazer impactos para a reputação, né? E acho que construir esses cases, né? Acho que a Renata, quando ela traz essas histórias de sucesso, acho que ajuda a gente a desmistificar isso também, e acho que mostrar que não olhar para a diversidade é ficar para trás, tanto do ponto de vista de negócio, quanto do ponto de vista de liderança. Eu acho que mudou muito nos últimos anos, com certeza. Acho que as empresas estão mais abertas a isso. E assim, acho que um ponto importante é mostrar para os líderes que isso não é uma caridade, né? Isso faz sentido para o negócio também. A gente está contratando profissionais preparados, pessoas que querem ficar na companhia com ótimo desempenho. Então, assim, não faz sentido a gente não investir nisso se é uma coisa que é boa para todo mundo, né? Assim, atualmente, depois de todos os acontecimentos sociais que a gente teve, enfim, nos últimos meses, nos últimos anos, essa é uma questão que está muito latente na sociedade.
E isso é bom, assim, eu acho que agora, finalmente, as empresas conseguem perceber cada vez mais a importância de trazer diversidade para as empresas, não só para todos os cargos da companhia, mas também para os níveis de liderança. Enfim, é importante pensar em toda a população, né? Não adianta você criar um produto que não está incluindo toda a diversidade de pessoas que a gente tem no Brasil, sabe? Como que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas consumam dessa maneira? Então, assim, faz sentido para o negócio, e as empresas realmente que não perceberem isso vão ficar para trás mesmo. Eu estou há 7 anos na Nestlé, assim, e eu te falo assim, eu já entrei na Nestlé muito diversa, assim, eu nem tive essa percepção de mudança, porque para mim já era uma empresa tão evoluída já nesse aspecto de diversidade, então eu já entrei já nesse multi de Nestlé, e a minha time né, o meu time hoje dentro de Nestlé, eu tenho 11 chefes espalhados pelo Brasil, eu tenho o pessoal da LGBTQIA+, vários, eu tenho dentro da minha própria equipe é super diversa, então a gente tem isso mesmo no coração de o que a gente vai fazer para ajudar essas pessoas. A gente tem um grupo de afinidades onde tem pessoas com síndrome de Down, onde a gente faz trabalho, então isso já é o dia a dia nosso dentro de Nestlé, é muito forte isso, essa parte de diversidade. Legal. Tem um outro tema específico aqui que veio no chat, mas acho que ele abre uma outra coisa maior, que é a pessoa falou aqui, deixa eu pegar o nome dela, é WHM Dias, né? Perguntou assim, ou sugeriu, gostaria que fosse falado mais sobre oportunidades para mulheres com mais de 40 anos. Então, mais de 40 anos acho que é específico, né? Mas acho que a gente entra na questão das oportunidades, né, para Mature Jobs, né? Tem um programa que é muito legal, mas tem a questão do etarismo também. E como é que vocês veem isso, gente? Porque a questão geracional é importante, né? Quando a gente está falando da questão digital, por exemplo, existe um gap, é claro que existe, não vamos dizer que não, mas como olhar para isso, né, desse ponto de vista e como criar essas oportunidades e incluir, acolher pessoas independente da idade. Isso, assim, é bem interessante. A Accenture começou agora um projeto chamado Grandmasters, para realmente contratar pessoas acima de 50 anos. As pessoas nessa faixa etária têm muita experiência, têm muita vivência, têm muita coisa para acrescentar, e realmente era uma área que ficava um pouco negligenciada pelas empresas. A gente tem visto uma tendência de mudança, ainda bem. Quando a gente fala de inclusão produtiva, a gente não está falando só de jovens, a gente está falando de profissionais que existem, que estão há bastante tempo no mercado também. E também, assim, a gente sabe que a automatização, que a digitalização, isso vai afetar todo mundo, né? Vai afetar pessoas de todas as faixas etárias, principalmente as pessoas mais vulneráveis. Então, é super importante olhar para esse público e fico feliz de falar que a Accenture começou a lançar iniciativas com esse espírito. No meu caso, assim, o nosso programa do Yocuta, ele é de 18 a 30 anos, né? São jovens talentos culinários. Mas você precisa ver, a gente tem uma enormidade de pessoas que nos solicitam para estar aqui junto com a gente, que tem 40, 45 anos, que muitas vezes resolveram mudar de profissão, né, que resolveram fazer realmente o que sonham, o que gostam e que se preenche, né, de alguma forma. Então, a gente tem algumas exceções dentro do programa de pessoas mais velhas que querem fazer essa transição e a gente quer ajudar elas nessa transição. Então, acho que o fundamental é a gente apoiar, porque muitas vezes é difícil, né? Ela já tem uma carreira construída dentro de uma linha e, de repente, ela se viu ali que não é aquilo que faz ela feliz, e ela não quer mais trabalhar naquilo, né? Ela quer realmente buscar o que faz ela feliz. Então, a gente acolhe também muito esse grupo que a gente não deixa de tirar, né? Não é o nosso maior grupo, é uma minoria ainda, mas a gente não deixa de acolher eles e ajudar e orientar dentro desse processo. Eu acho que para o Mercado Livre, que é uma empresa de tecnologia, esse é um grande desafio, né? Então, mas acho que quando a gente olha, né, os estudos pensando no futuro do trabalho, né, tem até um estudo de uma consultoria multinacional que fala que as 4 habilidades
que vão ser mais exigidas pelo mercado de trabalho nos próximos 5 anos são flexibilidade, capacidade de aprendizado, equilíbrio e boa comunicação, né? Então, a gente está falando cada vez menos de contratar especialistas ou de especificidades técnicas e cada vez mais de competências socioemocionais e da capacidade de trabalhar em equipe, né? Então, eu acho que quanto mais a gente... Claro que a tecnologia, ela com certeza veio para ficar, ela cada vez mais vai estar presente, mediando as relações de trabalho, inclusive, mas que se a gente olhar para essas capacidades, com certeza a gente tem a oportunidade de incorporar as pessoas mais velhas na empresa, né, e na nossa cadeia de valor, pensando que essas são as habilidades mais importantes, né, que independente do domínio de uma ferramenta específica e do domínio da tecnologia, a gente precisa dessa capacidade de aprendizado e acho que cada vez mais, né, acho que com o aumento acho que aumento de qualidade de vida, mas aumento da expectativa de vida é muito relativo também, né? Eu tenho conversado muito isso, inclusive, com meu pai, né? Que acho que são algumas gerações passaram por tantas transformações tecnológicas que é um desafio muito grande acompanhar todas essas transformações e que talvez o grande potencial de inserção dessa geração esteja nessas outras capacidades, da comunicação, do trabalho em equipe, da liderança, e como que a gente consegue, inclusive na construção de uma equipe diversa, ter essas capacidades junto com esse conhecimento das ferramentas mais técnicas. Muito legal isso. Vamos explorar um pouco mais esse tema. Eu estava falando, Laura, do seu pai, eu lembrei que quando eu decidi colocar meu filho, que hoje tem 17 anos na escola, lá atrás, eu falei, gente, eu não vou colocar numa escola que vai formar ele para passar no vestibular, porque isso aí ele pode fazer um cursinho depois. Eu quero que ele vá para uma escola que ensine ele a ser uma pessoa, né? Ensine a lidar com competências socioemocionais, a se relacionar, independente do que ele vai fazer como carreira. Eu nem sei se ele vai querer fazer vestibular, talvez ele não precise fazer vestibular, não queira, não sei. Então, assim, é uma reflexão importante, né? Como investir hoje, né, na empregabilidade do profissional de 5 ou 10 anos à frente, né? Qual que vai ser o mundo? Quais as habilidades que vão ser exigidas daqui a 10 anos? Como é que vocês pensam sobre isso? Eu sei que é um pouco de futurismo aqui, mas, enfim, é importante, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente está escolhendo que tipo de país a gente vai construir, com o tipo de educação que a gente vai dar para as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora. Câmbio. Essa questão de sustentabilidade é um dos pontos fundamentais que a gente aborda dentro do programa, né? O jovem que quer ser um chefe de cozinha, quer trabalhar dentro dessa área de alimentação, ele tem que estar entendendo qual que é o momento que a gente está vivendo e qual que é o futuro. A gente falar de 5 anos é o futuro a curto prazo até, né? A gente pensar mais lá na frente, daqui 10, 15 anos, o que a gente quer, né, para os nossos filhos, nossos netos. E eles estão ali pegando um alimento, né, e transformando esse alimento. Se ele acha que ele pode trabalhar dentro de uma cozinha e jogar, e desperdiçar um monte de produto fora, e desperdiçar água, e desperdiçar energia, ele está completamente equivocado. Ele tem que mudar a cabeça dele, porque esse não é o profissional de alimentos e bebidas do futuro. Então, assim, a gente tem que alertar eles agora, nesse momento, para construir isso daqui 10 anos, né, porque tem toda essa formação deles dentro da profissão gastronômica, que eles precisam estar totalmente entender o ambiente, né, e ser inseridos de uma forma com que eles contribuam efetivamente para essa construção desse futuro. Então, a gente tem muito dentro do programa uma matéria enorme só de sustentabilidade, onde a gente fala de energia, de gás, de água, de desperdício, como lidar isso dentro de uma operação complexa de gastronomia. E aí é quando a gente fala de operações que eu atendo 10 mil, 15 mil alimentações no dia, que é um volume enorme. A gente teve agora o refeitório nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, Gastromotiva fazendo um refeitório que aproveitava todos os alimentos. Gente, alimento bom, só de formato diferente, um tomate com formato diferente, ele era descartado. Isso não existe mais, a gente não pode nem pensar nisso. Já não podia pensar, agora muito menos, né? Então, a gente tem que realmente mostrar para esse jovem como ele tem que trabalhar e qual que é a responsabilidade dele, o papel dele nessa atividade, o que vai ser daqui para frente, né?
Acho que Eu para acho que complementar a Flávia, desculpa, Renata, acho que pode ir. acho que uma coisa importante, uma habilidade essencial é aprender a aprender. Preparar as pessoas para que elas sejam eternos alunos, porque no mundo com tanta mudança, tanta transição, todas as revoluções que a gente já passou, tecnológicas nos últimos anos, olha o quanto o mercado já mudou. A gente precisa que as pessoas consigam se reinventar, né? Isso é super, super relevante e, assim, eu acho que o e-learning veio para ajudar nisso, e a gente consegue perceber muito isso com a pandemia também, porque, enfim, muitos cursos online, a gente começou a ver as pessoas tentando, enfim, fazendo cursos, e aí eu acho que ele é uma ferramenta para uma forma de aprendizado mais autônoma, né? Então as pessoas conseguem ser um pouco mais autodidatas, conseguem ver um conteúdo, ver um mundo de conhecimento na frente delas e aprender uma habilidade nova, aprender uma profissão nova, estudar para melhorar o seu futuro. Então, assim, essa capacidade de aprender eu acho essencial. Acho que eu concordo com a Renata, acho que essa capacidade de aprender e essa flexibilidade, capacidade de se adaptar, são as 3 coisas mais importantes pensando na empregabilidade do futuro. E eu ia complementar o que a Flávia trouxe em relação à responsabilidade, porque quando a gente foi desenhar o programa Redes para o Futuro, que é o programa de formação de jovens para a logística, hoje ele é composto por 3 blocos, que são habilidades técnicas, que a gente até tem uma parceria com o Senai para trazer conteúdo logístico, mas também a gente está falando de habilidades digitais e socioemocionais. E conversando com o time de People aqui dentro do Mercado Livre, a gente foi entender, né, o que esse profissional precisa ter para a gente conseguir contratar esse jovem na operação do Mercado Livre. E o time de RH trouxe para a gente exatamente o que a Flávia disse, que é a questão da responsabilidade. Né? Então, esse jovem precisa entender que quando ele está manuseando um produto no centro de distribuição, ele está manuseando a história e um produto que vai chegar para um consumidor do Mercado Livre, a responsabilidade que ele tem, seja com o manuseio, seja do papel que ele tem para essa engrenagem funcionar. Né? Então, acho que todas essas competências socioemocionais de responsabilidade, confiança, autoconhecimento, criatividade, né? Acho que são as habilidades que acabam definindo, né, a permanência ou não desse jovem na operação, porque como ele vai embalar, né, ou como que funciona essa operação logística, ele vai aprender isso na prática, ele vai aprender isso nesses conteúdos mais técnicos, mas se ele não consegue entender essa visão do todo, né, provavelmente ele vai ter muito mais desafios para ter sucesso no setor logístico ou nos outros setores também. E a gente tem falado muito sobre a tecnologia, né? Tem esse gap enorme aí de formação, de tecnologia. É a grande estrela do momento, todo mundo quer ser digital, né? A tecnologia tá trazendo muitas oportunidades de expansão e tudo, mas também não é a única coisa, né? Eu queria, Flávia, você pode falar um pouquinho mais sobre a formação dos chefes? Claro que usa tecnologia, mas a gente está falando de formar pessoas que vão cozinhar. E ainda não dá para, apesar de que ontem eu vi na CBN, tem o pessoal criando a molécula de café, que não vai precisar mais plantar café, vai ter a molécula do café. Ainda não chegou no gosto lá, né? Mas acho que não vai dar para cozinhar um risoto digitalmente ainda, né? Então a gente precisa de outras coisas além da tecnologia. Eu acho que a tecnologia, né, às vezes a gente parece meio distante, pelo contrário, tá muito mais dentro da gastronomia do que nunca. Você fazer uma cozinha toda de sous vide, de cocção a vácuo, que é uma tecnologia diferente de cozinhar os alimentos, você reduz a quase zero o desperdício. Então, assim, a tecnologia dentro de cozinha, principalmente em operações grandes, ela é fundamental. Mas, assim, eu acho que dentro da nossa área, assim, o que é muito importante esse jovem, primeiro essa questão da responsabilidade, eu acho que isso, como a Laura falou, eu acho que todos eles, nós todos somos responsáveis agora por que a gente está plantando agora, o que a gente vai colher no futuro, então, eu acho que esse senso de responsabilidade é super importante a gente passar, e, claro, esse aprendizado contínuo, ele é fundamental, porque as coisas mudam e se transformam muito rápido.
Então, assim, a gente tem hoje, você vê, hoje as pessoas, a gente tem a necessidade de ter uma embalagem limpa, um clean label, né, uma informação. As pessoas querem saber de onde vem o alimento, de onde você está comprando esse alimento, qual que é o seu produtor, ele trabalha de forma sustentável. Eu acho que essa questão de meio ambiente, hoje em dia, de sustentabilidade, ela é muito forte. Né, sempre foi, eu acho que só agora houve um olhar maior, mas eu acho que sempre teve presente. Então, esse jovem, né, a gente passa para esse jovem a necessidade de estar sempre se atualizando e buscando também na tecnologia entender como que ele aplica a cada uma da operação. Eu falo muito para eles, assim, a gente vê jovens saindo da faculdade falando, não, eu vou fazer minha produção desde o zero, tudo de forma artesanal, eu vou descascar a batata. Será? De repente, numa produção de grande volume, ele não precisa de descascar o saco de batata, que ele vai ter um desperdício gigantesco e um volume de água enorme. Ele precisa de um floco de batata pronto. Isso é tecnologia. A gente faz um produto que envolve uma tecnologia para você diminuir a escala produtiva e para você ter menos desperdício, redução de gases. Então, esse entendimento do produto certo para a operação certa, a tecnologia certa para a operação certa, é fundamental dentro desse ramo nosso de alimentação. Então, acho que a tecnologia está sempre muito intrínseca a tudo que a gente faz, e esse jovem, que é muito tecnológico, né, ele precisa pôr no chão, né, entender essa tecnologia em que ele trabalha, onde funciona e onde eu aplico, né? Legal. Eu acho que vale a pena a gente, estamos acabando o nosso tempo aqui, falar um pouco Caio, dessa... Oi. Eu tô aqui só como guardião do nosso tempo e a gente está no final da nossa conversa e queria que vocês encaminhassem aí para as considerações finais. Eu ia fazer justamente isso. Muito obrigado, Xará. Transmissão de pensamento. Tá. Obrigado. O que eu ia pedir para vocês é para fazer uma reflexão final assim sobre essa importância, né, de usar uma ferramenta como o TAC. Não foi o pessoal que me pediu, tá? Isso não é jabá, mas eu acho que realmente é relevante a gente falar sobre isso. Usar a ferramenta como o TAC para aumentar a empregabilidade e a eficiência dos projetos das empresas de vocês. O que vocês já perceberam sobre isso? Sei que a Laura ainda está lançando agora o programa, mas a Renata e a Flávia já têm alguma experiência. E aí já pode dar tchau e agradecer, tá, pessoal? Tá bom. A gente utilizou a TAC no Start, quando a gente estava com uma dificuldade bem específica de ter jovens aptos na cidade de Uberlândia, que era uma cidade nova que a gente estava começando a trabalhar, e foi super interessante porque os próprios testes da ferramenta já ajudam a preparar o jovem, e também é interessante o match, né, do jovem com uma empresa que eles tenham um fit de cultura, né? Isso é super legal, assim, outras coisas que a Flávia comentou, de ajudar os jovens a reconhecer suas próprias fortalezas, destacar isso no currículo, né? Destacar na entrevista. Pessoas que iniciaram no mercado de trabalho agora não tem tanta coisa para colocar no currículo, mas se ele se conhecer, se ele souber no que ele é bom, ele vai saber o que falar, ele vai saber como apresentar isso da melhor maneira, e a TAC ajuda muito nisso. Falando um pouco de considerações finais, e olhando um pouco para o lado das empresas, né? Enfim, como eu sou uma das representantes das empresas, eu queria dizer que, assim, a gente sabe que existe um gap de mão de obra qualificada no Brasil, mas não adianta a gente só reclamar disso e não fazer nada, né? É muito importante que as empresas ajam de maneira proativa, que as empresas deem oportunidades, que as empresas invistam em projetos sociais, invistam em diversidade, né? Porque senão nada vai mudar, não adianta só reclamar e não fazer nada para melhorar. E assim, acho que para os jovens que estão nos assistindo, eu queria dar a dica de que eles sempre busquem novos conhecimentos, né? Sempre sejam capazes de se reinventar, de adquirir novas formações, porque isso vai ser super importante no futuro. Queria agradecer também o convite e poder, enfim, estar aqui com
com essas pessoas maravilhosas junto comigo. Obrigado, Renata. Vou fazer rapidamente, que eu sei que a gente está terminando. Para mim, a ATAC foi um feliz encontro, assim, eles tinham exatamente o que a gente precisava fazer um match entre o aluno e os clientes da Nestlé, e não só os clientes da Nestlé, mas várias outras empresas. Então, assim, foi muito legal quando a gente encontrou, a gente trouxe a ATAC para o projeto para alavancar realmente essa parte de empregabilidade, e eles têm uma ideologia, um conceito exatamente o que a gente tem dentro do projeto. Para mim, eu acho, e aí indo um pouco para a visão, né, do fechamento, eu acho que nós sentimos aqui dentro de Nestlé, a gente tem uma responsabilidade enorme para essa geração que está começando a trabalhar. A gente sabe a situação política que a gente vive no país, a gente tem 10 anos para frente dificílimos, e a gente não pode se acomodar, a gente tem que fazer alguma coisa, nós somos responsáveis por isso. E a gente sabe que a gente trabalha em empresas muito fortes, que é um passinho que a gente dá, faz uma diferença gigantesca, a gente transforma um número de vidas, de pessoas. Então, a gente está muito imbuído em ajudar essa geração que está entrando no mercado de trabalho. Eles vão mais do que nunca, eu acho que é uma das gerações que vai mais precisar de ajuda nossa, das empresas, para a gente colocar esses jovens para o mercado de trabalho e a gente não perder essa geração. E eu acho que mais do que nunca a gente precisa se unir como empresa, sabe? Uma empresa unindo força com outras. Acho que muitas das empresas estão fazendo muito bem os seus trabalhos, mas acho que a gente precisa fazer uma conexão ainda maior entre as empresas, que aí eu acho que a gente potencializa e ganha mais força ainda. Obrigada pela oportunidade, adoro falar sobre o programa e Oculta, uma das atividades minhas na Nestlé, e estou sempre à disposição aí para agregar. Obrigada. Obrigado, Flávia. Laura? Eu acho que tem muito a ver com isso que a Renata trouxe, né? Acho que da gente olhar para o problema como solução e isso que a Flávia falou de conectar as pontas, né? Eu acho que a empregabilidade, ela é um desafio, mas ela é ainda mais uma oportunidade de gerar impacto positivo, né? Então, se a gente conecta a demanda que a empresa tem de contratar com a demanda que os jovens têm de se inserir, ou a demanda que a gente tem de formar novos talentos, com a quantidade de conhecimento e ativos que as empresas podem colocar à disposição da sociedade, na verdade, a gente tem muitas ferramentas para construir essas parcerias e gerar esse impacto positivo. E acho que essa é a nossa expectativa com esse curso que a gente está lançando essa semana com a ATAC, né? Nossa primeira iniciativa em parceria com a ATAC, pensando exatamente em gerar esse match, né? A gente quer conectar jovens que queiram começar a carreira no mundo digital com empreendedores e vendedores do Mercado Livre, que precisam crescer suas equipes, que precisam acelerar a digitalização dos seus negócios, né? Hoje o Mercado Livre tem mais de 500 mil pequenas e médias empresas transacionando por meio da plataforma, né? Então, a gente tem uma oportunidade muito grande de apoiar essas pequenas empresas, ampliando suas equipes, contratando esses jovens, e esses jovens podendo, acho que principalmente entregar o propósito do Mercado Livre, que é democratizar o comércio eletrônico na América Latina, gerando oportunidade e gerando renda. Então, acho que, na verdade, a gente tem um desafio, mas a gente tem muito potencial de gerar transformação e acho que de construir esse país que o Rodrigo comentou, que a gente está construindo nessas decisões do dia a dia, tanto individualmente, mas principalmente coletivamente.